Shalom, eu sou a Bispa Renata da Igreja Ministério Casa de Oração e eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14, assim, trouxe um grande aprendizado para a minha vida. Eu quero compartilhar com você, quando o Senhor ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. É tremenda essa palavra, porque o Senhor ele começa a dizer de alguém que precisa ser despertado, alguém que está sonolento, alguém que está dormindo, e o pior, que está morto, porque a palavra do Senhor aqui está dizendo assim: desperta, desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo te resplandecerá, sabe? Precisa de uma atitude, de uma ação, e aí o Senhor está dizendo assim: levanta, levanta e deseje viver as coisas no Espírito, não aceite ter uma vida espiritual medíocre, não permita-se ser roubado por Satanás, mas que você entenda que você é filho, você é filha, nós somos príncipes e princesas do Senhor. O Senhor nos escolheu, colocou a palavra dele no nosso coração. E como que nós agora vamos ter, na verdade, viver como tolos? Porque ele está dizendo aqui: cuidado com o vosso procedimento, que seja sábio e não atitudes de tolo. Sabe, queridos, existe um caráter, o caráter de Jesus Cristo, que precisa estar em mim e em você. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhanças do Senhor, que nós possamos buscar isso, essa identidade do Senhor sobre as nossas vidas, não aceitarmos vivermos uma vida de pecaminosidade, não aceitarmos sermos tolos, as pessoas olhar e ver as nossas atitudes iguais às outras pessoas aí fora, pessoas comuns, porque está dizendo assim que tem uma luz, a luz do Espírito Santo, o azeite, a presença do Senhor que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então não se permita ser roubado, mas viva uma vida com interesse espiritual, sabe? Uma vida cristocêntrica, uma vida de propriedade, uma vida de alguém que é fundamentado na vontade de Jesus Cristo, fundamentado diante do Pai, que tem intimidade com o Senhor. E ele diz assim ainda que nós precisamos remir porque os dias são maus. E ele começa a falar de tempo, e eu acho interessante, porque quando você aprende isso dentro de administração de tempo, eu entendo que o dinheiro que eu perdi, eu posso trabalhar, eu posso fazer horas extras, eu posso fazer bicos, eu posso fazer um monte de coisa para recuperar aquele dinheiro. Há condições que eu recupere aquele dinheiro, mas o tempo não volta mais. E às vezes nós nos pegamos assim: ai, mas olha, se eu fosse criança, se eu fosse naquela idade, eu faria mais e mais e mais. Então, o Senhor está dizendo assim: não perca tempo, conquiste. O momento de você conquistar é agora. O momento de você pagar o preço pela sua vitória, pela sua libertação é agora. Não fique entre os mortos, uma pessoa estática, uma pessoa que não tem mais sonhos, uma pessoa que está como morto, está tudo acabado. Mas o Senhor está dizendo assim que nós precisamos viver sobre a luz do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E eu acho tremendo ainda que existe uma linguagem do céu que nós precisamos resgatar, uma forma de falar, uma forma de nos comunicarmos, de nos socializarmos, sabe? Há uma diferença naqueles que são da luz, a Bíblia diz, do que aqueles que são das trevas. Hoje começou a minha primeira aula de fisiologia e eu achei muito bacana que eu aprendi uma palavra nova, e eu gosto de palavras diferenciadas, que é homeostase, né? Homeostase significa o equilíbrio, né, do corpo humano, o equilíbrio, uma pessoa saudável, vamos colocar assim para que você compreenda. Mas eu achei mais interessante ainda quando a professora ela começou a ressaltar que nós precisamos mudar a nossa linguagem precisa ser mais científica, né? Mais apropriada para falarmos com médicos, para falarmos de situações dentro da nossa graduação de uma forma enriquecedora. Então isso exige-se que nós possamos ter essa propriedade. E eu fiquei imaginando a linguagem do céu. Existe uma linguagem, porque aqui em Efésios o apóstolo Paulo diz assim que nós precisamos falar de cânticos, de hino, nós precisamos de falar coisas que edificam o nosso espírito, nós precisamos submeter, fazer com que a nossa alma ela se converta, sabe? Que haja diferença na minha vida e na sua vida, sabe? Que haja uma marca. Então, onde você estiver, seja trabalhando, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua igreja, seja onde você estiver dentro do ônibus, a sua diferença, a diferença
Você é a luz. Você é a luz do mundo. Então, chega-se de dar panfleto, de falar Jesus te ama, mas nós precisamos viver, a igreja de Jesus Cristo precisa viver com propriedade até aquilo que o Senhor nos deu autoridade. Está lá no livro de Gênesis, quando o Senhor ele termina de fazer o jardim, ele dá uma ordem para Adão e para Eva: guardai o jardim. Então não é um lugar que é para todo mundo entrar, o seu lugar de intimidade. Não permita-se adorar ao Senhor em comunidade. Isso aí só acrescenta, só faz parte. Mas eu preciso ter o meu jardim, eu preciso guardar o meu jardim, eu preciso fazer as minhas vontades ser submetidas às vontades de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, buscai a vontade do Senhor. Existe uma vontade de Deus acima da sua vontade. E a vontade do Senhor sempre vai nos levar em caminhos altaneiros, né? Caminhos de felicidade. A gente fala tanto sobre felicidade, mas eu concluo a felicidade eu vivendo uma vida intensa no Espírito, entendendo as coisas do Espírito. Todas as áreas da minha vida está em homeostase, ou seja, está em equilíbrio com a vontade do Senhor. Poxa, sabe, muda o seu linguajar. Às vezes tem tanto crente que murmura, que pragueja, fala tantas coisas negativas. Saiba que há uma ordem da parte de Deus hoje para a tua vida. Desperta, desperta, e Cristo te resplandecerá. Sai do meio dos mortos, saia do meio dos mortos, saia do meio das pessoas que já chutaram o pau da barraca, assim que as pessoas dizem, já desistiram, já não tem mais força, né? Mas não, levanta-se, faça, vai atrás dos seus sonhos, guerreie em oração, lute e tenha, na verdade, acima de tudo, uma intimidade com o Senhor. Sabe qual que é a ordem de Deus para a igreja de Jesus Cristo? Louve, adore o Senhor, porque as portas do inferno jamais, as artimanhas de Satanás jamais vão poder fechar as portas da igreja, ou seja, nos aprisionar, quando eu e você nós permitimos sermos livres. E onde está essa liberdade? Em Cristo Jesus, não em outro lugar, em Cristo Jesus. Queridos, eu sei que nós mudamos o nosso linguajar. Tem muitas coisas que nós vamos começar nesse semestre, correr atrás agora, né? Parar um pouquinho com algumas coisas assim fáceis que foram anteriormente, mas agora começar a ir para coisas profundas. E é necessário que o nosso vocabulário se enriqueça aí com um monte de conhecimentos. E o que o rei Salomão diz? Que nós devemos desejar o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. São coisas distintas, porém, né, parecem ser tão iguais, mas não, são distintas. E aí ele está dizendo assim, que nós, os filhos de Deus, nós precisamos desejar, e o Senhor vai nos colocar em lugares altaneiros, o Senhor vai nos colocar no caminho reto, porque a palavra do Senhor também diz assim, que bem-aventurado o homem, que quando o Senhor olhar, os seus caminhos estejam aplainados diante do Senhor. Então aplane, saia do meio de embaraço, saia do meio de coisas que não tenham agradado ao Senhor, sabe, vai para o altar do Senhor, diga, Senhor, em nome de Jesus me transforma. Eu tenho feito isso, eu tenho dito, Deus, existem coisas que precisam sair, em nome de Jesus, sabe? Às vezes a gente quer expulsar o demônio do outro, a gente quer criticar o outro, na hora de nós nos olharmos e nos enxergarmos diante da problemática e dizer assim, não, sai, ansiedade, sai em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus, e os demônios vão resistir, porque eles querem ficar na casa, mas a casa está santificada. Esse lugar aqui é morada do Espírito Santo. Então aprenda a desenvolver em você um espírito grato diante de Deus.